do Senhor. Meus irmãos, eu vou pedir para a igreja ficar um pouco em silêncio, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Como reverência às crianças é comum, porque isso aí, das crianças, a gente não pode tirar o direito delas se expressarem, porque elas ainda são crianças. Mas eu peço a atenção dos irmãos, tanto os irmãos como os adolescentes e as irmãs, para meditar um versículo da palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias. Meus irmãos, o nosso irmão Gil, ele fez a leitura, eu estava aqui, que foi no livro de Marcos, capítulo 12. Mas eu queria que você abrisse as nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 9. Capítulo 19 de Lucas, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de... Pois este também é filho de... Abraão. Glórias a Deus. Meus irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada e vendo que hoje é culto do PROAC, eu estava uns dias atrás aqui trazendo uma palavra neste mesmo culto, estava trazendo uma palavra evangelística naquele dia, naquele domingo, e hoje o Senhor me colocou no meu coração uma palavra a respeito das pessoas do PROAC também. Mas eu queria dizer aos irmãos, a pessoa vai entrar no PROAC, ela tem que ter aproximadamente quantos anos, irmãos? 60 anos, entra. A partir de 50 já entra na terceira idade. Eu queria convidar vocês para ir comigo no livro de Gênesis, no capítulo 15, e os versículos. Eu não vou citar os versículos, mas eu vou citar a passagem que diz assim: eu estou vendo um homem dentro de uma tenda por nome de Abraão. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, por nome de Abraão, ele estava dentro da tenda tendo um diálogo com Deus. E este homem, por nome de Abraão, tendo um diálogo com Deus, ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Este homem, por nome de Abraão, ele tinha, como eu tenho falado, quantos anos, irmão? Abraão tinha quantos anos? 75 anos de idade. E Abraão com 75 anos de idade, será que se fosse nos dias de hoje, ele tinha direito de entrar no PROAC? Tinha, irmãos? Tinha. Então, eu estou falando de um homem de aproximadamente 75 anos de idade. Estou falando de um homem que aproximadamente, se fosse nossos dias, ele estaria dentro do grupo do PROAC, louvando a Deus. Mas eu encontro este homem que tinha uma chamada de Deus, aonde a Bíblia diz que Deus foi um dos caldeus, tirou ele do meio da sua parentela, lhe fez promessa e disse que iria levar a uma terra que seria uma terra abençoada. E diz a Bíblia Sagrada que este homem ele conseguiu conquistar muitos bens materiais. Mas chega um momento que este homem, ele estava cheio de bens materiais, cheio de terras, mas ele não tinha um filho. Este homem, por ele não ter filhos, ele estava com o coração contrito, o coração triste, angustiado. Ele estava indagando ao Senhor e conversando com Deus, dizendo: Senhor, todos os meus bens que eu conquistei vai ficar para o meu servo Damasceno Eliezer, porque eu não tenho filho. E diz a Bíblia que ele achava que Deus não iria agir em sua vida. Mas também diz a Bíblia Sagrada que neste mesmo texto aparece Deus em cena e falando a Abraão, dizendo: Abraão, o teu servo Eliezer não será dono dos teus bens, e sim o teu filho. E diz a Bíblia que esse homem ele tinha 75 anos de idade. Eu vejo o mistério de Deus nesse momento. O mistério de Deus é que o homem não tem idade certa. Quando Deus quer fazer promessa, o homem pode ter 10 anos ou 70
5 anos, para Deus não importa. O que importa para Deus é que se Ele fazer a promessa, é pré-batido e ponta virada. O homem não pode morrer antes que Ele cumpra a promessa, porque o meu Deus é um Deus que conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Quando Ele diz assim: Abraão, o teu servo Eliezer não será dono. Mas Abraão, irmão, não tinha filhos, sua esposa era estéril. Abraão estava tendo uma visão horizontal, uma visão raquítica, uma visão limitada. Abraão estava dentro da tenda, e os olhos de Abraão só alcançavam a barreira que a tenda permitia que ele visse. Mas quando Deus diz: Abraão, vem cá, Abraão. Quando Deus tira Abraão da tenda, Deus diz assim: olha, Abraão, olha para cima e conta as estrelas se tu puderes. Diz a Bíblia que Abraão não consegue contar as estrelas. Ele disse: do mesmo jeito será a tua semente, Abraão. Do mesmo jeito será a tua semente. E eu começo a ver Deus fazendo essa promessa a Abraão. Uma promessa que muita gente sairia dos lombos dele. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no capítulo 19 de Lucas, aonde está um homem com o nome de Zaqueu, aonde ninguém queria estar perto porque ele era publicano, aonde a sociedade olhava para Zaqueu e dizia que ele era ladrão, e a religião chamava ele de pecador. Mas Jesus, entrando dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu se converte a Jesus, e ele abre a boca e lembra de uma promessa que eu estou falando do passado, dizendo: pois esse também é filho de Abraão. É como se ele estivesse dizendo: pois esse também está incluído na promessa de Abraão. Quando Abraão olhou para cima e seria como as estrelas, ele estava incluído no meio, porque quem aceita Jesus, irmão, se torna herdeiro da promessa de Abraão. E quando olhou para cima, ele viu os milagres e as promessas, e Deus, ele cumpre no tempo certo integralmente. Você está entendendo? Ele entrou dentro da casa do pecador, ele entrou dentro da casa do publicano Zaqueu, porque aquele homem ali era a descendência de Abraão, era a promessa de Abraão. E o interessante é que Abraão, com 75 anos de idade, Deus lhe faz a promessa, passa mais 24 anos. Abraão, com 99 anos, está dentro novamente da tenda. E chega Deus junto de Abraão, teofanicamente, e diz: olha, daqui ao mesmo tempo terás um filho. Sara já não acreditava mais, porque o seu ventre não podia produzir mais filho, a sua idade já era avançada, de 90 anos, era impossível aos olhos deles, era impossível aos olhos de Abraão. Mas quando Deus promete, Deus, ele faz tudo novo. Se o ventre da mulher já está velho, ele torna novo. Se o homem está ali dentro dele e o seu sêmen não pode trazer vida, o Deus da vida, ele dá vigor ao ser humano, porque Deus, quando ele chega no tempo, ele faz um milagre e ninguém pode impedir. Ele confunde a ciência, ele confunde a razão humana. A sabedoria de Deus é loucura para o homem, mas para a igreja é a sabedoria eterna. Diga amém por isso. Quando eu olho no giro dessa promessa de Deus, porque eu não quero passar mais 9, estou resumindo, mas quando eu olho essa promessa de Deus, ao homem da terceira idade, ao homem que aos olhos da medicina hoje em dia é impossível uma mulher estéril ter filho e depois de 90 anos. Mas quando Deus quer, torna-se possível. Quando Deus quer, o morto ressuscita. Quando Deus quer, o cego vê. Quando Deus quer, o aleijado se levanta, coloca a cama na cabeça e sai correndo na rua. Porque o Deus que tu conhece, o Deus que você serve, é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagres e maravilha. É o Deus a qual o Senhor estava falando. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem está aqui em nosso meio. Esse homem está aqui na tua vida. Este homem é o Deus da promessa da tua vida. Este homem é aquele que entrou na tua vida quando ninguém dava nada e transformou o teu ser. Este homem é aquele que tem guardado a tua vida até hoje, porque ele tem uma promessa a cumprir na tua vida. Eu vim aqui neste domingo para dizer a você que o Deus de Abraão, o Deus da promessa, está aqui na tua vida. Glória a Jesus!
sabe, quando Abraão saiu com o coração contrito da terra, tenta imaginar comigo, Abraão sai com o coração contrito, achando que nada iria acontecer. A Bíblia não diz, mas eu vou ser usado, né, Senhor? Quem sabe Abraão, quando olha para cima, Abraão não consegue ver as estrelas. Ele começa a ver uma igreja lotada aqui, no alto dos milagres. Quem sabe Abraão vê você aqui no Proate e vê que você é fruto da promessa da tenda. Quem sabe Abraão viu as crianças, os irmãos, as irmãs, e Abraão começou a se alegrar, porque quando Deus quer, Ele faz no tempo, porque quando Deus quer, o homem não atrapalha, o homem não impede, porque o que Deus faz, irmão, é para confundir o ser humano. O ser humano muitas vezes não entende o trabalhar de Deus, o ser humano não entende porque Deus entra na vida do homossexual, aonde os seus pensamentos são os pensamentos descidos para o pecado, querendo fazer torpeza aos olhos de Deus. Aí Deus entra na vida daquele homem, transforma, dá um banho, dá um renovo. Ele entra na promessa de Abraão, que é Cristo, e nós estamos aqui porque Cristo nos alcançou, e começa a estar com a Bíblia na mão, pregando e dizendo que Deus é grande. Alguém diz assim: como é que pode? É porque a promessa de Abraão chegou até ele também. A promessa de Abraão é Cristo, a posteridade prometida ali é Cristo, a igreja aqui está aqui porque Cristo é a maior promessa daquele dia. Jesus Cristo é a maior promessa do dia. Ninguém entende, ninguém compreende, mas é mistério de Deus. Aleluia, eu começo a ver esse maravilhoso Deus e Jesus entrando dentro da casa de Zaqueu. Você já parou para imaginar a cena? Você já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar um pouco aprofundadamente sobre os fariseus? Ou sobre os cobradores de impostos? Meus irmãos, na cultura judaica, irmãos, veja só como as coisas. Para nós pensamos que quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, Jesus entrou dentro da casa de um homem comum. Mas eu vou lhe explicar que não. Porque na cultura judaica, quando o homem, o judeu, ele começava a coletar imposto para o Império Romano, ele se constituía o inimigo público da sociedade judaica, porque ele estava favorecendo um país opressor que oprimia Israel e tirando do dinheiro do povo os impostos para enriquecer o império mais forte. E quem olhava para Zaqueu e não aceitava o trabalho de Zaqueu, ele só olhava e chamava Zaqueu de publicanis. E quando ele passava Zaqueu a qualquer publicano, ele chamava publicanis, porque a palavra publicanos, ela vem do latim, e essa palavra significa homens públicos. Mas quando diz publicanis, eles estavam dizendo cachorros públicos. E quando este judeu, ele passava nas ruas de Jerusalém, a sociedade olhava para ele revoltado, não aceitando a sua situação e achando que aquele homem era miserável e ladrão e não poderia ter os milagres de Deus em sua vida. A sociedade dizia: lá vai ali um cachorro público que não merece perdão de Deus, que não merece estar vivo. E começava a ter ira dele. Os sacerdotes do templo tinha ele como pecador, olhava para os publicanos, especialmente para Zaqueu, e tinha ele como gentil, como um cachorro que não prestava para nada. Mas o interessante é que quando a religião e a sociedade condena alguém, este mero Nazareno, ele não olha como o homem olha. Jesus, ele olha diferente. Jesus não tem um olhar condenador do homem. O homem olha, condena, prejudica e joga fora. O meu Deus é diferente. Ele abraça, ele tem aquilo que não presta, ele dá um banho, lava, transforma, bota a Bíblia na mão, bota o paletó. É aquele homem que não prestava para nada, sobe em cima do púlpito e começa a falar de Jesus. E alguém diz: como é que pode? É porque ele faz parte da promessa que Deus mostrou a Abraão, que está entendendo, deu glória ao Senhor, porque ele está aqui dentro. Deus não olha como homem. Sara era estéril, Abraão era velho, mas para Deus, aquilo que é impossível aos homens torna-se possível. Aquilo que a medicina condena, ele confunde. Aquilo que não existe, ele traz a existência. Aquilo que o homem não compreende, ele torna fácil, porque ele está aqui dentro.
Ele está na tua vida. Você entrou aqui hoje neste lugar porque você faz parte da promessa. Ele te chamou, te escolheu, te transformou, te nomeou. Você não pode ter uma voz boa para cantar, para pregar, mas quem sabe você estar aqui dentro hoje com um ministério diferente. Não pode ser o ministério da pregação e nem o ministério do louvor, mas quem sabe através da tua vida almas se converteram. Quem sabe através do teu testemunho de vida alguém olhou para você e disse: esse faz parte do grupo que vai morar na eternidade com Deus. Quem sabe você estar aqui dentro hoje e se achava que não prestava para nada. Eu vim dizer a você que você tem dono, e o seu dono é Jesus Cristo, ao qual morreu na cruz do Calvário, para que o seu sangue purificasse de todo o seu pecado, porque Ele está aqui nesta noite. Ele me alcançou e usa de misericórdia na tua vida, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém aceite, ainda que ninguém faça nada por você, mas o dono da vida, o dono da obra, o dono da igreja, o dono do mundo, Ele está em Cristo. Terceira idade não é uma idade por menosprezo, é uma idade de morte. Porque nessa idade ela já acumulava muitas experiências. Abraão já entendia a voz de Deus, mas quando é novo se falha, tem a sua tendência para o erro. Mas quando chegar à idade certa, ele não comete os erros do passado. Aleluia. E Deus aqui está me impulsionando. Eu não sei, irmão. Eu não sei se eu contei um testemunho aqui. Eu não sei se eu contei esse testemunho. Eu vou falar aqui, irmão. Testemunho de quando eu era gago. Eu não sei se eu contei aqui. Se eu contei, vai ter pessoas aqui que não escutou. Meus irmãos, eu não sabia falar direito. Quando eu era pagodeiro no mundo, eu gostava de tocar cavaco. Entrei dentro da igreja, menos de 35 dias de crente. Gildo se lembra na época que tinha os cultos que os jovens pregavam em Três Cardeiros. E eu chegava nos cultos querendo pregar. E chegando naquele culto querendo pregar, não tinha oportunidade. E eu um dia chorando, sentei, lá o culto rolando, eu sentado do lado e disse: Deus, lá dentro do meu coração, se eu não sirvo para pregar a tua palavra, eu não sirvo pregar contigo na tua igreja. Fechei os olhos e comecei a chorar. De repente Deus usa o irmão de Jalma, que hoje está doente em Três Cardeiros. E Deus tomando aquele homem, ele olha para mim e diz: jovem! E eu comecei a olhar para ele, ele disse: olha para mim. Eu comecei a olhar, ele disse: tu crê que sois o servo da orelha furada? E eu comecei a rir, e ele disse: não ria não, que o caso é sério. Mas eu não estava rindo, irmão, porque eu estava zombando, não. Eu estava rindo porque o santo, maravilhoso Espírito estava falando ao meu coração. E ele disse: eu vou te levar para um lado, para o outro, e você pregando. E eu ali comecei, irmão, eu comecei a olhar para cima como fez Abraão. Abraão dentro da tenda olhou as dificuldades, olhou as barreiras e a situação adversa. Quando eu olhava para a minha situação, que não sabia falar, que era gago e que eu tinha defeito na voz, eu comecei a limitar a minha situação. Mas quando ele me fez a promessa, eu comecei a olhar para cima, entrava todos os dias dentro da minha casa, dentro do meu quarto, pegava um espelho da parede
Eu estou contando esse testemunho para emocionar você. Eu estou contando esse testemunho para você entender que Ele é que dá o trono, Senhor. Que Ele é que faz você o que Ele quer que tenha. Eu entrei com um cavaquinho, não sei se o irmão Gil se lembra, achando que ia ser músico na casa do Senhor. Mas o cavaquinho, irmão, está lá em casa, empoeirado, só a minha menina usa. Não é que eu não sou contra o cavaco e música, não. É que o mistério de Deus na minha vida é diferente. Quando alguém disse também que eu não ia passar, irmão, não ia passar uma semana dentro da igreja, começaram a somar de mim. Aí tem o Deus do céu que me chamou, me transformou, colocou o dom na minha boca, colocou ousadia de pregar esta palavra. Ele colocou no meu coração a permanência. E hoje eu estou aqui dentro da igreja, glorificando, exaltando e dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Dizendo que quando Ele faz a promessa, ninguém pode validar. Quando Ele faz a promessa, é batido de boca virada. Quando Ele escolhe alguém, o diabo não arrebata da sua mão. Porque lá em Isaías capítulo 3, 43, versículo 13, porque ainda antes que houvesse o dia e o sol, e ninguém há que possa fazer escapar nas minhas mãos, operando eu, quem impedirá? A minha mão estendida está, que posso parar, voltar atrás, e aquele que Ele pega pela mão direita, ninguém pode arrebatar da sua mão. E quem é que foi agarrado, abraçado, transformado na presença de Deus, deu glória ao Senhor, porque você tem palavra como o Senhor Jesus, seja Ele inspirado, seja Ele crente, ou seja Ele que nunca foi crente, que está aqui. Essa mensagem é para todo mundo. Essa mensagem é para todos os crentes e não crentes. Porque quando Ele quer, está feito. Temos ainda 5 minutos. Na terceira idade, Ele faz um homem feito Moisés. Moisés passou quantos anos dentro do Egito? 40? Conte comigo. Moisés passou 40 anos dentro do... Depois de 40 anos, Moisés mata o egípcio. E ele foge para o deserto de Midian. E lá ele passa mais 40. Passa quantos anos no deserto? 40 anos. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem, o nome de Moisés, aquele